Amém. Glória a Deus. A graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a glória de Deus, para cultuar a Deus, para render louvor ao nosso Senhor. E neste momento nós vamos ficar de pé, vamos dar início e vamos agradecer a Deus por esse momento. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja. Estamos aqui, ó Deus, clamando pela tua presença. Somos necessitados, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale com cada um de nós neste momento, nesta noite. Nós precisamos aprender mais do Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor, por isso te pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações para as tuas verdades, para a tua palavra, e que nossa mente, ó Deus, seja moldada conforme o teu querer e a tua vontade. Que as nossas ações sejam conforme os teus ensinamentos, para a honra e glória do teu santo nome. Recebe a nossa adoração, recebe as nossas orações, o nosso culto seja agradável ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Retira de nós, ó Deus, tudo aquilo que porventura vem atrapalhar o nosso culto. Que o Senhor tenha, ó Deus, a soberana vontade sendo feita na vida de cada um aqui presente. Abençoa, Deus, os irmãos que estão aqui. Abençoa aqueles que não puderam vir. Abençoa, Deus, aqueles que irão assistir através das redes sociais. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente, pois dependemos do Senhor a cada instante da nossa vida. Nós glorificamos o teu santo nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Convido a equipe de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, e meu
meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, nem meu louvor receber. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Como é bom render louvores ao Senhor, né? Graças a Deus. Meus irmãos, vou procurar ser breve e só o título do tema que o pastor Júnior vai trazer logo mais, só o título desse tema já é um grande desafio para mim, para você, para todo aquele que crê. O tema é Filhos de Deus vivendo em um mundo caído. Ser filho de Deus significa, no mínimo, amar a Deus, obedecer os seus mandamentos e amar ao próximo como a si mesmo, como diz a palavra. Ser filho de Deus é ter uma vida pautada na vontade de Deus, vontade essa que é boa, perfeita e agradável. É aí que começa o desafio. Ser genuínos, ser cristãos genuínos, vivendo em um mundo corrompido pelo pecado, um mundo decaído, um mundo que cultua e cultiva tudo aquilo que desagrada a Deus. Um mundo que ama aquilo que Deus abomina, que ama a imoralidade, ama a perversão, um mundo que ama o egocentrismo, o relativismo, tudo aquilo que desagrada a Deus e que agrada a carne, é isso que o mundo gosta, é isso que o mundo cultiva e cultua. E ser um verdadeiro filho de Deus, vivendo nesse meio, é uma luta constante. Todos os dias nós enfrentamos as ofertas desse mundo, que se orgulha desse modo de vida imoral e profano. Então, nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o testemunho de um cristão
que enfrentou de forma exemplar esses desafios que são impostos pelo mundo decaído, sendo fiel, obediente e amando ao seu próximo. O contexto da passagem que nós vamos ler está descrito ali, já nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, no início do estabelecimento da igreja. A palavra de Deus diz que a igreja estava crescendo em crescimento, a cada dia era aumentado o número daqueles que criam na palavra, e juntamente com esse aumento de membros, de irmãos, começaram a surgir alguns problemas, como já era esperado. Quanto mais pessoas, maior a probabilidade de aparecerem conflitos, maior a dificuldade de administração. E a palavra de Deus, mais especificamente no capítulo 6, já peço que os irmãos abram aí no capítulo 6, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo 1, é relatado que os judeus de fala hebraica têm uma queixa contra os judeus, pelo contrário, me perdoe, os judeus de fala grega têm uma queixa contra os judeus de fala hebraica. Os judeus de fala grega são conhecidos como helenistas, em algumas versões está assim, os helenistas. Os helenistas são aqueles judeus que viveram fora da Palestina e absorveram a cultura grega, tanto na fala, no idioma, como os usos e costumes eram gregos. Mas ali naquele momento, a igreja compunha daqueles irmãos também. Muitos helenistas haviam sido convertidos ao cristianismo. E eles estavam se queixando que as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas na assistência social, na distribuição dos alimentos, estavam sendo negligenciadas, talvez até pela dificuldade da comunicação entre os judeus de fala grega, que são os helenistas, e os judeus de fala hebraica ou aramaica, aqueles que viveram na Palestina. Então, em decorrência talvez dessa dificuldade de comunicação, estava acontecendo esse problema das viúvas helenistas de fala grega estavam sendo negligenciadas na assistência social. A igreja tinha sim essa função, e como hoje também tem essa função de prestar assistência aos membros que são menos favorecidos. Então estava havendo essa questão. Nós vamos acompanhar a leitura a partir do verso 2, porque o verso 1 é basicamente esse relato, eu quero não me demorar muito. O verso 2 diz assim: por isso o quê? Em decorrência desse problema que estava havendo na igreja, entre os judeus de fala grega e de fala hebraica, por isso os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente de Antioquia. Esse é o pano de fundo. E a gente já pode saber que é a vida de Estevão que nós vamos aqui juntos fazer uma reflexão a respeito do testemunho desse homem. É nesse contexto que surge o nome de Estevão, aonde diante dessa dificuldade que a igreja estava passando, os apóstolos viram que era preciso uma mudança
administrativa, eles não estavam mais dando conta de gerenciar todos os departamentos, por assim dizer, né, da igreja. Então, eles entenderam que era necessário chamar mais pessoas para somar com a obra. E falam para escolher 7 homens. E os critérios eram elevados. Se nós percebermos aqui, os 7 homens deveriam ter bom testemunho, deveriam ser cheios do Espírito Santo e deveriam ter sabedoria. De cara, era no mínimo esses critérios para cuidar da função da assistência social. Eu estou falando aqui assistência social porque é uma linguagem que a gente entende. Era basicamente isso, era a instituição dos diáconos, daqueles que servem. Mas não menos importante do que o ministério da oração e da pregação da palavra. Tanto é que o critério para escolher esses homens era um critério bastante elevado. Então, aqui a gente já vê algumas características de Estevão. Características essas que marcam quem é um verdadeiro cristão. O que é necessário ter para enfrentar um mundo que é tão corrompido pelo pecado? Diz aqui a palavra que era preciso ter bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. O que é ter um bom testemunho? É ter um bom procedimento diante de Deus e dos homens. É colocar em prática a fé que ele professa. Muitas pessoas professam acreditar em Deus, professam uma fé cristã, mas, no entanto, não vive aquilo que prega, não vive aquilo que professa. Ter bom testemunho é vivenciar aquilo que nós professamos, a fé que nós professamos. E é em todo momento, não é só dentro da igreja. O bom testemunho, ele cai bem em todos os locais em que nós colocarmos a planta dos nossos pés, seja no serviço, seja na faculdade, seja na escola, seja na nossa vizinhança, seja na internet, seja nas redes sociais. Você não deixa de ser cristão em nenhum momento. E o testemunho é importante para que as pessoas enxerguem em cada um de nós Cristo. Ter um bom testemunho para ser um verdadeiro cristão é nós refletirmos Cristo na vida das pessoas. Primeiro critério aqui, e a primeira característica que a gente vê a respeito de Estevão é justamente isso. Um homem que dava bom testemunho. Um homem que honrava a fé que ele dizia ter. Um homem que fazia diferença na sociedade. Muitas vezes, alguns cristãos, eles passam despercebidos. Ele não faz diferença nenhuma no local de trabalho, não faz diferença nenhuma no lugar de estudo, não faz diferença nenhuma na vizinhança, na sociedade. Que tipo de testemunho é esse? Um testemunho nulo? Não dou mau testemunho, mas também não dá testemunho de Cristo. É um testemunho nulo? Então nós temos que observar, já fica uma primeira reflexão para a nossa vida, analisando o testemunho de Estevão. Ele dava bom testemunho. Eu tenho refletido a imagem de Cristo, eu tenho dado motivo para as pessoas enxergarem Cristo em mim? Ou eu tenho me escondido, eu tenho ficado na moita? Nós precisamos ser verdadeiramente espelho para uma sociedade corrompida e decaída e apartada de Deus. O segundo ponto que a gente pode fazer uma reflexão aqui dentro desse contexto do testemunho de Estevão é que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Muita gente acha que ser cheio do Espírito Santo de Deus é falar línguas estranhas, é cair desacordado, é ter uma espécie de êxtase mental, é cair no sorriso de forma incontrolada,
são fazer coisas desse gênero, é correr, é sair de si, mas nada disso, a palavra de Deus não ensina que testifica que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser dirigido pelo Espírito Santo, é ser governado pelo Espírito Santo, é ser direcionado pelo Espírito Santo, é ter nossas atitudes conforme a vontade de Deus, direcionados pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quem é que te governa? Muitos diriam, eu me governo. É o que mais a gente vê por aí. O que o mundo ensina é seja você mesmo. Como se nós, por nós mesmos, tivéssemos alguma coisa boa para oferecer, se não fosse a misericórdia de Deus. A gente só tem alguma coisa para oferecer a partir do momento em que Deus transforma o nosso ser. Então, a pessoa ser cheia do Espírito Santo é ser governada pelo Espírito Santo. Quer saber se você é cheio do Espírito Santo? Pergunta quem te governa, quem te dirige, em que você baseia as suas ações. Outra característica e outra reflexão que nós podemos tirar daqui do testemunho de Estevão, diz que ele era cheio de sabedoria. Ser cheio de sabedoria é diferente de ser cheio de conhecimento. Não adianta nada nós conhecermos a Bíblia de capa a capa, decorar um monte de versículo e não colocar em prática. Sabedoria é o conhecimento aplicado. Eu tenho que buscar conhecimento? Tenho, mas eu tenho que aplicar esse conhecimento. Isso é sabedoria. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ter bom testemunho. Mas outra reflexão, eu tenho sabedoria ou eu só tenho conhecimento? Eu conheço a palavra, mas não aplico? Eu só tenho conhecimento. Agora, se eu conheço a palavra e eu aplico na minha vida, você está agindo com sabedoria. Era assim que Estevão vivia. Um homem com bom testemunho, cheio do Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, e um homem com sabedoria. Logo mais, de forma bem rápida, nós vamos ver como é que ele aplicou essa sabedoria de forma esplêndida e maravilhosa. Então a palavra segue, e no versículo 5 dá mais duas características a respeito de Estevão. Uma nós já vimos, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas no verso 5 diz que depois que foram escolhidos esses 7 homens, a proposta agradou a todos. E fala que Estevão era um homem cheio de fé e sabedoria. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos de que não vemos. Estevão diz aqui a palavra que ele era cheio de fé, então ele tinha certeza daquilo que ele esperava. Ele tinha certeza em quem ele confiava. Ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. Ele tinha certeza de que o que ele fazia na obra era da vontade de Deus. Ele tinha convicção, mesmo sem ver, de que um dia ele veria o Senhor, de que valia a pena ele servir a Deus, de que valia a pena ele morrer por aquilo que ele acreditava. Ele era um homem cheio de fé. E a minha fé? Como é que anda? Em que eu tenho crido? Aonde eu tenho colocado a minha esperança? Tem pessoas que, quando passa por qualquer percalço, já fica deprimido, já perde as esperanças, já perde suas convicções. E nós temos esse diferencial, pela misericórdia de Deus, de vivermos por meio da fé. E a fé nos fortalece, a fé em Cristo, a fé em Deus, nos fortalece nesses momentos de dificuldade.
e nos alegra nos momentos de alegria, de bonança. Estevão era um homem cheio de fé. Ele tinha certeza daquilo que esperava, ele tinha convicção das coisas que ele não via. No verso 7 diz que, depois dessas coisas, a palavra de Deus se espalhava, o número de pessoas que iam se convertendo, que eram convertidas, aumentava, inclusive vários sacerdotes. E no verso 8, traz mais algumas características de Estevão, que faz a gente refletir sobre como ser um verdadeiro cristão, vivendo num mundo decaído. O verso 8 diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus. O que é um homem cheio da graça de Deus? Graça é favor. Estevão era um homem favorecido por Deus. No domingo passado, o pastor Marconel, ele pregou aqui sobre 3 certezas que um cristão pode ter e deve ter. Primeiro, que tem a vida eterna. Segundo, que ele pode orar a Deus e Deus o ouve. E terceiro, que Deus atende o pedido conforme a vontade dele. Eu tenho certeza que Estevão era um homem que orava, e que ele orava segundo a vontade de Deus. Por isso ele era favorecido por Deus. Por isso que ele era cheio da graça de Deus, do favor de Deus. Era da vontade de Deus que o evangelho se espalhasse. Era da vontade de Deus que Estevão fosse um porta-voz das boas novas, do evangelho. E Deus o favorecia. Por isso que ele era cheio da graça de Deus, porque ele tinha o favor de Deus. E diz também que ele era cheio do poder de Deus. O poder de Deus era a capacitação que Deus dava para ele. Através da vida dele, Deus operava milagres. Como diz aqui a palavra, ele realizava grandes maravilhas e sinais. Maravilhas diz respeito a milagres. Até então, os apóstolos, eles realizavam muitos milagres e sinais. Depois, Estevão e Filipe também realizaram sinais semelhantes aos dos apóstolos. Sinais e maravilhas, como diz aqui a palavra no verso 8. Esses sinais que Estevão realizava, apontava para o poder de Deus. Não era para si, não era poder de Estevão. Era poder de Deus agindo através dos homens que estavam ali fundamentando aquela igreja. Os apóstolos e agora os diáconos. Entre eles, o destaque aqui que a palavra dá é para Estevão e logo em seguida para Filipe. Então, milagre sem apontar para Cristo é uma furada. As pessoas hoje em dia ficam correndo atrás de manifestações, e dentro do contexto aqui de Atos dos Apóstolos, era necessário que houvesse muitos sinais da parte de Deus. Era como se fosse uma autenticação de que a igreja estava agindo pelo poder de Deus. E as pessoas hoje vivem atrás disso, campanha daquilo, sinais. Vem um homem não sei o que, vai fazer uma transferência de unção. Totalmente fora do contexto, totalmente fora daquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Mas através da vida de Estevão, onde era cheio do favor de Deus, da capacitação de Deus, ocorriam milagres. Pessoas eram abençoadas pela vida do Estevão, pela vida de um cristão genuíno. Temos abençoado vidas, temos sido canal de bênção na vida das pessoas,
temos trazido a presença de Deus para a vida das pessoas através de nossas vidas? Precisamos refletir a respeito dessas coisas. Porque o mundo está corrompido pelo pecado. É o tema que o pastor vai trazer. Parece que está tudo certo aqui, né? Tudo às mil maravilhas. Até aqui no verso 8, nós vimos aqui algumas características na vida de Estevão. E como a obra estava transcorrendo, mas a vida do cristão nem sempre são flores. E aqui, a partir do verso 9, a gente já vê aqui o que acontece na vida de Estevão. Ele estava trabalhando, estava servindo as mesas, estava pregando o evangelho, estava abençoando vidas, trabalhando junto com os apóstolos. E o verso 9 diz que levantaram-se opositores contra a vida de Estevão, contra aquilo que ele estava fazendo. Diz que membros de várias sinagogas vinham debater com ele, questionando certamente aquilo que ele pregava a respeito do evangelho, a respeito das boas novas de Jesus Cristo, tentando refutar. Mas no verso 10 diz que aqueles que vinham se opor a Estevão, eles não prevaleciam, porque Estevão tinha a palavra e o Espírito, onde eles não conseguiam prevalecer sobre os argumentos de Estevão. E a palavra continua e diz que aqueles homens, por não conseguir resistir à palavra da verdade, eles subornaram alguns homens para mentir a respeito de Estevão, para dar um falso testemunho de Estevão, dizendo que ele estava falando contra Moisés e falando contra Deus. Então, os líderes religiosos e os mestres se inflamaram e prenderam Estevão, levaram ele preso, levaram para a sinagoga. Chegando na sinagoga, diante do sumo sacerdote, levantaram-se mais falsas testemunhas, dizendo que haviam visto Estevão falar contra Deus e contra Moisés. E Estevão, ali diante de seus acusadores, diante do sinédrio, todos que estavam ali presentes, diz que o semblante de Estevão era como o semblante de um anjo. Eu fico tentando imaginar como é que é um semblante de um anjo, e eu lembro daquela música, calmo, sereno e tranquilo. Você já imaginou um sinédrio, o superior tribunal daquela época, reunidos, todo mundo acusando, e ele, no banco dos réus, calmo, sereno e tranquilo. O semblante parecia o rosto de um anjo, como diz o verso 15. Então o sumo sacerdote pergunta para Estevão, vem cá, é verdade isso que estão falando de você? E a resposta é uma resposta longa, nós não vamos ler aqui, a resposta já passa para o capítulo 7, vai do verso 2 ao verso 53. E eu aconselho que os irmãos depois leiam. Sei que já leram essa passagem, mas quando a gente vai ler realmente com calma, não tem como negar que é um dos sermões mais esplêndidos que já foram pregados. Tanto é que está registrado aqui na palavra de Deus. Estevão, ele não faz a sua defesa, ele não responde a pergunta daquele sumo sacerdote, tentando defender a sua pessoa, tentando negar as acusações. Ele não faz isso. Ele, ao contrário, ele vem com uma ministração, ele vem com uma pregação que aborda desde lá dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José, passando por Moisés. Ele fala sobre o tabernáculo, ele fala sobre o templo, ele fala sobre Davi. Ele faz uma retrospectiva do relacionamento de Deus com o povo de Israel. E dentro dessa ministração, dessa retrospectiva que vai de Abraão até onde chega o ponto em que ele fala abertamente que aqueles que estavam acusando estavam fazendo a mesma coisa
do que os antepassados fizeram com os profetas. Deus sempre providenciando, levantando um homem de Deus, e aquela nação decaída, pecaminosa, rejeitando as verdades de Deus, matando os profetas, matando os homens de Deus, assim como fizeram com Jesus Cristo. E agora iriam fazer a mesma coisa com ele. Ele busca, através da palavra, trazer na memória daquelas pessoas o tanto que a nação errou diante da bondade de Deus, diante da misericórdia de Deus. E o tanto que eles estavam errando também ali naquele momento. Através dessa ministração, ele mostra todo o caminho que foi feito até chegar na condenação de Jesus, do enviado, do prometido, do Messias. Eu peço que os irmãos adiantem aí o capítulo 7, nós vamos ler só o finalzinho, eu já estou encerrando. No final dessa ministração de Estevão, onde ele tenta abrir os olhos daquele povo, no verso 51, ele diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas e dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Que pedrada, gente. Percebam que a defesa que ele faz é uma defesa embasada, uma defesa de quem tem sabedoria, de quem tem o entendimento da completude do plano salvífico. E não apenas de partes isoladas da palavra, de promessas. É isso que um verdadeiro cristão deve ter. O conhecimento, o entendimento completo na sua completude do plano de Deus. Na sua ministração, ele não afagou o ego de ninguém. Ele falou a verdade. Na sua ministração e na sua defesa, ele não recorreu ao poder e à graça que estava sobre a vida dele, ainda que ele tivesse legitimamente. Mas ele não recorre a sinais e milagres e maravilhas, ele recorre a quê? A palavra de Deus. Isso traz outra reflexão para nós. Como cristãos, nós estamos aptos a defender a nossa fé? Estamos aptos e cheios da palavra de Deus para refutar, para fazer apologética, para defender a nossa fé diante dos homens? Quando confrontados, nós estamos em condições de falar a respeito da palavra de Deus? Quando não confrontados, nós estamos em condições também? Estevão, ele faz essa ministração, ele não afaga ego de ninguém, e ele fala a verdade, ainda que doa quem doer. O que a gente vê por aí são ministrações água com açúcar, diluída, aonde afaga o ego das pessoas, e que o intuito é trazer gente para a igreja, seja através de programações, através de tantas atividades que viram um ativismo religioso fraco, que não fala a verdade. Mas nós aprendemos aqui através do testemunho de Estevão, que ainda que isso lhe custe a vida, é preciso falar a verdade. E ele falou a verdade. Diz aqui a palavra que ao ouvir essas verdades, aqueles acusadores, eles ficam furiosos e rilhavam os dentes. Já pensou a pessoa com tanta raiva que range os dentes uns nos outros e partem para cima de Estevão e apedreja Estevão. Estevão é apedrejado até a morte. E aqui eu vejo a diferença. A fisionomia de Estevão parecia de um anjo. E daqueles homens que se diziam religiosos, homens que eram líderes religiosos, mestres da lei, mas de uma falsa religiosidade, de uma religião que não salvava, eles não eram regenerados.
Era isso que Estevão estava falando. Vocês não são regenerados, vocês precisam abrir seus olhos. E o semblante daqueles homens, quando fala que eles rilhavam os dentes furiosos, me vem à cabeça a fisionomia de um demônio, se é que dá para a gente imaginar isso. E Estevão, sendo apedrejado, ele nos dá a última lição aqui. Diz que ele olha para o céu e vê nosso Senhor Jesus Cristo em pé. E ele faz uma oração. Diz aqui no verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. As últimas atitudes de Estevão. Ele orou ao Senhor. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos ter uma vida de consagração. Ele mostrou que mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, ele precisava, até no momento da morte, buscar o Senhor em oração, mesmo que seja para entregar o seu espírito. Precisamos orar. Precisamos falar com o Senhor. E por último, ele ensina o amor ao próximo. Era para ele estar com raiva ali naquele momento, tomando pedrada para a morte, sendo inocente, falando a verdade. E o que é que ele faz? Ele dá uma demonstração de amor verdadeiro. Ele ora a Deus e pede para que não considerasse o pecado daqueles homens que estavam ali tirando a sua vida. Ser cristão verdadeiro, vivendo no mundo corrompido, é isso, irmãos. É buscar a Deus, é viver para Deus, é ser cheio do Espírito Santo. É orar, é falar a verdade, é amar mais a Deus do que a nossa própria vida. É fácil? Não é. É difícil. Mas são esses os parâmetros que nós temos e que devemos buscar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nós possamos buscar as verdades de Deus e vivenciar conforme a vontade dEle. Que nós possamos seguir no caminho que leve a Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Quero convidar a equipe de louvor. Logo mais pedir para o pastor Marconel. Fiz uma mistura de Rafael com Marconel. Pastor Marconel orar pela vida do pastor Júnior, para ministrar essa noite. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão
me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sabia e tu és meu. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua presença como igreja, como filhos, e estamos, a partir desse momento, te pedindo que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, que o Teu Espírito Santo continue transformando os nossos corações, continue abrindo a nossa mente e o nosso entendimento, para que tudo que for dito aqui, tudo que for falado, tudo que for pregado, venha diretamente do Seu trono, venha diretamente da Tua palavra. Nós possamos, meu Pai, ouvir esta mensagem e que Teu Espírito Santo que habita em nós possa pegar essa mensagem e levar ao nosso coração. Que essa mensagem possa ser transformadora da nossa vida. Que ela possa trazer aquilo que nós esperamos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós pedimos, que possa trazer conforto, que possa trazer arrependimento, que possa trazer transformação, metanoia, transformação de mente. Nós te pedimos, meu Pai, que age através da Tua palavra em nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Eu agradeço ao Senhor Deus por darmos a entender quem somos nesse mundo. Nós temos que pensar, irmãos, justamente nisso. O que é que nós estamos fazendo aqui? Para que viemos? Afinal de contas, aqui não é o fim de todas as coisas. Nós estamos de passagem. Todas as vezes que a gente nos submetemos à palavra de Deus, a gente tem que refletir o significado de todas as coisas. Porque senão a vida fica sem sentido. E as coisas têm que ter sentido. Né? Amém? Bom, nós vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Romanos. Eu vou tentar concluir o capítulo 13 hoje. Nós vamos ler a partir do verso 8 até o 14. Eu quero recordar aos irmãos do que nós vimos até hoje. No contexto do capítulo 12, Paulo fala sobre relacionamentos. Nós trouxemos aqui do relacionamento do povo de Deus, dos irmãos com Deus, do relacionamento de Deus com nós mesmos, com o nosso próximo, com o nosso inimigo. E ele adentrou no capítulo 13, continuando falando sobre relacionamento. E no verso de 1 a 7 ele falou sobre relacionamento com as autoridades do qual foram constituídas por Deus. E no capítulo 13, de 8 a 8, nós vamos falar sobre o relacionamento do cristão com a lei de Deus. E do 11 ao 14, finalizando, do relacionamento do cristão com o dia da volta do Senhor. Amém? Eu quero recordar aos irmãos que Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, igreja da qual ele não fundou, mas ele pretendia conhecer, dando passagem para a Espanha. E o contexto histórico que sugeria, irmãos, que era uma igreja composta de judeus, de gentios. Então havia muito atrito entre eles, porque cada um pensava de uma forma. Eles tinham atrito em relação à concordância no pagamento de tributos, da lei civil, da lei do império. Então havia uma contenda entre eles. Então Paulo escreve essa carta para mostrar qual é e qual deveria ser a posição do cristão, né? E com isso, querendo buscar paz e harmonia entre as pessoas.
Que o intuito da palavra de Deus é justamente essa, é tratar o povo de Deus de uma maneira que siga o padrão do céu, mas vivendo no mundo corrompido, no mundo caído. Não se deixando contaminar, nem influenciar as pessoas de um modo geral. Esse é o texto e o contexto. Amém? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Aqui no verso 8, Paulo começa assim. Capítulo 13, no verso 8. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Portanto, os mandamentos: não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal contra o próximo, portanto, o amor é cumprimento da lei. Fazer dessa maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é a hora de despertardes do sono, porque agora a vossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, em bebedices, não em imoralidade sexual e depravação, não em devassas desavenças e invejas. Ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Eu trouxe aqui numa versão da King James atualizada, é uma linguagem bem moderna, traz um entendimento mais simples, para que a gente possa digerir a palavra de Deus e sanar todas as dúvidas que porventura venham a estar no nosso coração. Amém? Então, como eu bem disse, irmãos, o contexto imediato aqui que Paulo traz é sobre relacionamentos, né? E Paulo aqui, ele continua dizendo aqui no verso 8, se os irmãos observarem, dando continuidade, ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraternal com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Paulo está dizendo justamente o que Jesus disse àqueles que o interrogaram, qual que era a lei mais importante. Então Paulo pega ali, Jesus pega ali e resume toda a lei em duas: amarás teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O irmão falou sobre isso. Agora, a questão de amar o teu próximo como a ti mesmo, tudo isso traz um peso enorme na vida de cada pessoa quando entende amar ao próximo. Porque amar, como nós já dizemos, que não é um sentimento, é uma ação. Nós temos que decidir amar o outro, um outrem, como nós mesmos. Tratar a pessoa, falar com a pessoa, se relacionar com a pessoa como nós gostaríamos que fizesse com a gente. E esse é um grande desafio, porque cada pessoa vive num mundo diferente do outro. Pensa diferente, age diferente, tem ponto de vista diferente, então o seu modo de ver e de pensar é sempre certo. E o grande desafio, irmãos, que todo ser humano tem, é compreender que todos nós somos falíveis. Todos nós erramos. E muitas das vezes gera-se discussões tolas por pontos de vista diferentes. Pelo fato de uma pessoa A e B pensar diferente, isso não significa que está errado. Nós temos que compreender o que aquela pessoa está tentando falar para que a gente possa discutir, dialogar. Observe que Jesus, ele não criticava o modo de vida das pessoas no ponto de vista de condená-lo. Ele orientava, entendia muitas das coisas. Por exemplo, quando ele curou aqueles 10 leprosos, um só ou dois vieram agradecê-lo. Jesus só perguntou: cadê os outros? Só vieram 2 agradecer? Jesus não condena ninguém. Ele só questiona: olha, vieram atrás de cura, mas receberam a cura, mas nem para agradecer ao Pai eles vieram.
No ponto de vista humano, nós podemos chamar aquelas pessoas de ingratas, ou de perdidos, ou condenados, ou só queria o poder de Deus, o favor de Deus. De imediato, ao ler esse texto, nós já julgamos. Mas a Bíblia fala alguma coisa a mais? Não. Ela só relata isso, o Cristo questionando. Então, não cabe a mim, a você julgar esse questionamento. O caso que o irmão Frank trouxe de Estevão é muito claro. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé. No entanto, ele tinha uma vida simples, voltada para o reino. Ele poderia, ou os que estavam ao seu redor, poderiam julgar os apóstolos e falar assim, ué, ele tem que ser um apóstolo também. Ele é cheio do Espírito Santo, ele faz sinais e prodígios como você. Eu também quero uma cadeira na mesa do rei. Não é o que acontece hoje? Não é assim? A pessoa se autodenomina um pastor, um bispo, um apóstolo, ou super apóstolo, e ele quer ser, e quer ter, e quer fazer, e quer mandar. É meu. Olha a diferença daqueles que foram realmente nascidos de novo, que realmente se fizeram morar do Espírito Santo. Embora estivesse cheio do Espírito Santo, eles não cobiçavam as coisas daqui. Eles tinham uma vida reta. Eles tinham alguém para dar uma satisfação, que era o próprio Cristo. A vida deles foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E eles sabiam o significado disso. Eles sabiam que estavam mortos em seus delitos, em seus pecados, mas tiveram a oportunidade de viver novamente, eternamente, lá no céu. Eles compreenderam que eles tinham que pegar esse tesouro que eles receberam e tentar levar todas as outras pessoas para que o seu próximo também usufruísse dessa bênção, dessa graça. É o que nós buscamos fazer aqui, todas as vezes que um pastor traz uma ministração. É compartilhar esse manjar, essa bênção, que é a palavra de Deus, a qual nos convence que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos errados, que não há nada de bom em nós. Se não for pela graça, pela misericórdia de Deus, irmãos, nenhum passo correto adiante nós damos. Nós temos que compreender que nós somos totalmente, plenamente dependentes de Deus. Aquele que não se sente dessa forma, se torna um religioso. Foi o que o irmão trouxe no final do versículo, do capítulo. A religião tentou se contender com Estevão. Você disse isso, você disse aquilo, não entende nada. Ou se entende, distorce para o seu bel prazer. Enquanto Estevão estava buscando trazer a palavra da salvação, a palavra de arrependimento, a religião tentava abafar. É o que nós vivemos hoje. A religião, ou seja, o sistema do mundo, ela tenta abafar as coisas de Deus o tempo todo. É uma luta constante entre nós que somos salvos e os que estão no mundo perecendo. Daí o tema da mensagem de hoje. Os filhos de Deus vivendo num mundo caído. E o mundo, irmãos, jaz do maligno, como diz a palavra de Deus. O sistema que governa esse mundo já está caído, já está condenado. E tenta levar os cristãos consigo. E se fosse possível, coisa que não é, o fariam. Por que eu digo isso? Porque nós somos falhos. Nós somos humanos, nós somos tendenciosos a errar, a pecar o tempo todo. Então o mundo tenta nos tragar. Se nós não estivermos balizados, agarrados na palavra de Deus, convictos da fé em Jesus Cristo, convictos de que o Espírito Santo está conosco, nós cederíamos. Porque o nosso corpo, ele quer os manjares do mundo. Ele quer viver as coisas do mundo. Então é uma luta constante, irmãos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Aqui Paulo traz uma mensagem para que o irmão, para que o cristão, ele tenha um modo de vida correto. Não dever nada a ninguém, isso de um modo geral. Não dever dinheiro a ninguém. Se você pega emprestado, você pague. Se você deve favor, você pague. E ele ainda traz assim: você não deve dever nada a ninguém, você deve ter um bom testemunho de vida. Você não pode ser uma pessoa apontada como uma pessoa mau caráter, como uma pessoa errada, uma pessoa desonesta. A única coisa que nós devemos dever é o amor ao próximo. Isso é impagável.
E quando fala dever amor ao outro, dever amor, nós estamos falando de ação. Não é falar, ô irmãozinho, eu te amo, não. É você demonstrar de fato que você o ama. É você não se tardar em perdoar. É você não se tardar em ajudar quando se é pedido, quando você vê uma situação. Porque às vezes a gente vê uma pessoa que está precisando de uma ajuda, mas você fala, ninguém falou nada, ninguém pediu nada, eu não vou nem me envolver. Eu não vou me desgastar. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia nos ensina a amar, a tomar uma posição, a tomar uma postura. Eu estou vendo que a pessoa precisa de uma ajuda. Eu tenho que ter ação. Não é ficar isento disso. Não é ficar alheio à situação do irmão. É você ser o sal da terra, você ser diferente. Óbvio, irmão, que nós temos que julgar todas as coisas. Nós não devemos ser bobos. Nós não devemos ser motivados por qualquer tipo de situação. Nós temos que analisar tudo. É verdade, porque o mundo está terrível. Muitas das vezes as pessoas se fazem para ganhar coisas, para ser ajudado de graça, enquanto não precisam. Então nós temos que ter esse discernimento. Mas nós temos que ter o coração voltado para Deus. A amar, a ajudar, a nos condoer, a nos entristecer com aquele que está triste, alegrar com aquele que se alegou com alguma coisa. Nós temos que ser unidade. É isso que Paulo está dizendo. E este amor, ele nunca deve ser esgotado. Você nunca deve falar, não, esse eu já ajudei demais, chega. Não existe. Aí Jesus volta e nos ensina que o amor é algo que nós não compreendemos. Porque o amor que nós compreendemos é o amor humano. O amor humano, ele é limitado. Então nós temos que olhar no cunho espiritual. O amor que Jesus nos ensina, ele é impagável. Ele morreu na cruz porque nos amou. Deus Pai enviou o seu Filho na cruz para morrer por nós. Óbvio, para a glória de Deus. Mas para resgatar todo aquele que nele crê. Isso é amor. Jesus foi lá e fez. Jesus não falou, eu vou salvar vocês, mas eu não vou na cruz, não. É muito pesado para mim. Ele foi às últimas consequências. Embora fosse Deus, ele era homem também. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. A Bíblia diz que ele sofria, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia necessidades que nós sentimos. Mas mesmo assim, ele foi firme, ele não desistiu. E quantas vezes eu e você desistimos? Do irmão, de um parente, de um colega, de um vizinho, porque a pessoa não tem entendimento, porque a pessoa parece que não compreende, porque a pessoa erra o tempo todo. Nós também erramos o tempo todo. A única diferença é que nós erramos e o Espírito Santo nos ensina. E nós vamos crescendo de fé em fé. E a pessoa que ainda não tem, ou se não tem Deus, ela não tem essa versatilidade na mente para compreender isso. Ele continua no verso 9. Portanto, os mandamentos: não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Paulo cita lá em Deuteronômio as leis, né? Tudo se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele está citando a lei de Moisés, que na verdade é justamente isso. Tudo que Paulo está falando aqui, não cobiçar, não matar, não roubar, é pensando no próximo. Porque você não cobiça coisa sua, não mata a você mesmo, você não rouba a você mesmo. Então tudo está voltado para o seu próximo. Então quando você compreende que você tem que olhar para o seu próximo como se estivesse olhando para um espelho, que ele sente dor também, sente frio também, sente dor, sente fome. E se ele está fazendo coisas erradas, irmãos, tem duas coisas. Quando uma pessoa ela erra, ela não tem percepção do erro, ou não tem a maturidade suficiente, é imatura, ou é uma pessoa ímpia, má. De todas as duas coisas, de todas as formas, nós temos que ter misericórdia. Por quê? Porque nós também errávamos mais do que hoje, quando não conhecíamos a palavra de Deus. Para pensar. Antes de nós nascermos de novo, quantas pessoas que eram muito mais maduras espiritualmente do que nós, de repente pensou ou falou isso para outra pessoa? Aquela pessoa parece que não aprende. Aquela pessoa tem a vida torta.
Porque nós erramos, irmão, bastante. Então, esse é um tipo de pessoa. A outra, a que não foi regenerada. Nós não temos mérito na salvação. Aprove a Deus escolher uns para si. Não por qualidade que tenhamos, mas porque Ele assim o fez, assim quis. Então, não há mérito em nós, nem daquele que perece, nem daquele que é salvo. Isso é poder de Deus. Então, quanto ao ímpio, irmão, nós temos que ter amor e misericórdia sim. Porque se dependesse de nós, nós escolheríamos as pessoas. Sejamos sinceros, igreja. Se você tivesse o poder de salvar 5, 6 pessoas, colocar no rol dos salvos, muito provavelmente você ia salvar alguém da sua família. Ou um colega muito chegado. Mas você daria o seu voto para uma prostituta? Para um estuprador? Para um assassino? Para um político corrupto? Veja, a diversidade de pessoas que Deus salva está totalmente voltada para isso. E você, no decorrer da Bíblia, você vê prostitutas, você vê ladrão, você vê Mateus, que era coletor de impostos. Você lembra da história de Ruth? A história do próprio Jacó, que era enganador. Ruth não, irmão, Raabe, aliás, que era prostituta. Então, não cabe a nós julgar nem determinar quem vai ser salvo ou condenado. Cabe a nós amar. Então a palavra é clara: ame o teu próximo como a ti mesmo. Amar, buscar se envolver com essa pessoa quando Deus colocar na sua vida. Não é para você sair igual um doido, abraçando todo mundo na rua, o mendigo, o ladrão, o drogado. Não estou falando isso não, irmãos. Nós sabemos da soberania de Deus, que Ele tem um controle sobre todas as coisas. Todas as vezes que uma situação vir até você, olhe com um olhar cristão. O que Jesus faria neste momento? Eu, como representante de Cristo, como devo me portar nesse momento? É isso que eu estou falando. É isso que Paulo está propondo. Amar o próximo. Ele continua no verso 10. O amor não faz mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Interessante. Quando ele traz que o amor não faz mal, ele é o cumprimento da lei, é justamente o que o verso anterior fala, né? Que você não deve enganar, não deve viver tentando roubar, se prostituir, trair. Eu peguei uma mensagem aqui, que é bem oportuna, falada por Martim Lutero, que ele diz assim: a lei me leva até Jesus, pela justificação. E Cristo me leva até a lei, para cumprimento. Por gratidão, eu sigo a lei agora. Por gratidão, eu sou grato ao irmão. Por gratidão, eu não roubo mais, eu não minto mais, eu não engano mais, eu não falo mais palavras torpes. Por gratidão, o que Jesus fez na cruz. Ele morreu no meu lugar, me deu uma nova oportunidade. Por gratidão a essa graça, a esse sacrifício, agora eu tenho que viver de uma forma diferente. Eu tenho que ser, de fato, uma nova pessoa. Eu tenho que tentar buscar a ser aquilo que o Senhor disse que eu seria. Um salvo, um separado, um nascido de novo. Então eu tenho que refletir a imagem dele. Seguir os ensinamentos dele. E isso aqui é o ensinamento dele. Não matar, não roubar, não furtar, não enganar. Amar o próximo. Como a mim mesmo. Às vezes você está no restaurante, na rua, está com a família, está com a esposa, vamos comer alguma coisa, aí pega um sanduíche desse tamanho. Aí vem um mendigo lá fora: estou com fome, me ajuda. Ah, moço, dá uma batata para esse. Não, quando eu terminar aqui sobrou, eu te dou a coca. Eu já vi isso. Isso é amar o próximo como a ti mesmo? Você gostaria de estar passando necessidades, pedir ajuda de alguém no restaurante e ele te dar um resto de refrigerante? Ah, pastor, mas eu vou gastar dinheiro com os outros? O dinheiro não é seu. O dinheiro é de Deus. Ele que te provê todas as coisas, assim como a sua vida, assim como os seus dias. Não tem um homem tolo que junta um celeiro, grandes fortunas, e diz: ano que vem não vou trabalhar porque eu juntei demais. A Bíblia diz que ele é tolo. Não vai nem, sabe nem se vai viver amanhã? Então, irmão, tudo nesse mundo é passageiro. Deus tem propósito em todas as coisas. A quem mais é dado, mais é cobrado. Se você tem mais
discernimento da palavra de Deus, óbvio que Deus vai te cobrar mais. Se o irmão é mais simplório no conhecimento da palavra, Deus vai cobrar menos com toda certeza, mas vai cobrar. Olha a vida de Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria. Na sua morte, o que ele pediu? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. O espírito era diferente daquele espírito que estava lá na cruz com Jesus? Era o mesmo espírito, irmão? Qual foi o rogo de Jesus naquele instante? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. E hoje, nós, igreja, nós sabemos o que estamos fazendo? Nós sabemos perdoar como devemos perdoar? Nós sabemos amar como devemos amar? Nós temos que pegar a palavra de Deus, ouvir, irmão, e deixar a máquina na cabeça que irmão. Eu não estou vivendo dessa forma mesmo, não. Eu tenho que mudar a minha maneira de ver as pessoas, porque a minha esposa, de vez em quando, ela fala, olha, pastor tem que ser hospedeiro, tem que ter bom testemunho. É verdade, irmãos. É verdade. O meu neto, um dia desse lá em casa, falou assim para mim, olha, vocês sabem lá na igreja, e vocês não estão falando que Deus mora lá no céu. Você acha que uma criança não está prestando atenção? De 3 aninhos? Viu, Tiaguinho? Deus mora lá no céu. E Ele mora dentro do nosso coração. E Ele intercede por todos nós. E Ele quer que nós nos amemos como um só. Assim como Ele é com o Pai, e Ele é com nós, e Ele quer que sejamos um com o outro. Essa é a unidade. É o mesmo Espírito. Nós somos de sangues diferentes, carnalmente falando, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele habita dentro de cada um. É o mesmo Espírito. É o mesmo sangue que pagou o preço lá na cruz. Foi pelos meus pecados, que são ocultos aos irmãos, mas eu sei quais são, e é de cada um, que cada um sabe qual que é. O perdão é o mesmo, independente da irmãzinha que é mais nova, ou do irmão que é mais velho, que supostamente pecou mais. Ele perdoou todos igualmente. Não há mérito. Então, a bronca de Paulo aqui é que lá em Roma, uns se achavam mais do que os outros. Vocês são gentios, vocês não guardam a lei. Nós estamos na frente, nós somos uma nação santa, escolhida por Deus. Nosso pai é Abraão. Está tudo errado, irmão. É como se você pegasse uma igreja como a nossa e pegasse um assembleano, um batista, um pentecostal e falasse, não, eu era presbítero lá na igreja. Não, eu tenho 30 anos de conversão. O irmão entrou agora. Já está lendo a palavra lá no meu lugar. Não, deveria ser eu. Concordo com isso, não. A palavra de Deus diz, nós sabemos muito bem disso, que Ele chama, Ele escolhe e Ele capacita para a glória dEle. Irmãos, eu vou fazer um desabafo para vocês. Vocês não sabem qual é o peso de subir aqui. Qual é o peso de você ler a palavra de Deus? Você leva um peso nas costas, porque primeiro você tem que preparar a palavra. E Deus já torce seu pescoço ali. Como é que você vai falar uma coisa que você está errando? Como você vai ensinar uma coisa que nem você faz? Como você vai ensinar para a igreja andar reto se você anda torto? E depois, você tem que ter uma vida librada, uma vida reta. Porque você tem que dar bons testemunho. Você já acha que isso depende de você? Não, irmão. Eu estou simplesmente sendo um mensageiro de uma palavra que já está escrita. Eu só estou expressando o que está escrito aqui. Expondo a palavra. Óbvio que no meu ponto de vista, assim como o evangelho, os 4, cada um de um ponto de vista, mas tudo para a glória de Deus. E esta é a proposta, que você não apareça, mas que Cristo apareça. É por isso que eu peço aos irmãos que não olhem o meu modo de falar, de me gesticular, mas tenta interpretar acompanhando a tua palavra. Porque isso é que edifica, isso é que santifica, isso é que ensina como devemos andar. A bronca de Paulo contra a igreja de Roma e todas as outras a qual ele escreveu carta é essa. É corrigir a igreja no que é certo. Porque as pessoas se desviar um pouquinho da palavra, a tendência é cair para o abismo. Porque estamos na carne.
Mas se Jesus voltar agora, o que acontece, pastor? A palavra diz que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Porque já nascemos de novo. Mas enquanto ele não volta, a carne é fraca. O pecado está fazendo convite toda hora. O não nós já temos o tempo todo. Nós temos que buscar o sim de Deus todos os dias, irmãos, em todas as nossas atitudes. E eu acho interessante quando o pastor Nicodemos traz uma mensagem, ou o pastor Hernandes de Lopes, que na igreja é o único lugar no mundo inteiro em que as pessoas são iguais. Senta-se o homem mais simples e o mais bem-sucedido financeiramente, o qual tem uma notoriedade na sociedade muito alta do que tem menos, de igual para igual. Todos servos do mesmo Deus. Tanto quem está no altar, quanto quem está sentado na cadeira. Não há distinção. Não há separação. Essa é a noiva de Deus. Só tem um noivo. É Jesus Cristo. Então, quando ele diz que ele quer uma noiva adornada, arrumada, é nesse quesito que ele está falando. Anda reto. Ele continua no verso 11. Farei dessa maneira discernimento. O amor não faz mal contra o próximo, portanto o amor é cumprimento da lei. Fazei dessa maneira discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que cremos. O que Paulo está tentando dizer aqui é que nós devemos tentar buscar, ou melhor, nos esforçar para buscar de uma maneira correta e moderada, sem contenda, sem viver em excessos, em uma vida desfriada, sem bebedeira, sem imoralidade, sem ciúme. Por quê? Porque já está vindo, Jesus já está chegando. A vinda dele já está muito próxima. Discernindo o tempo em que vivemos, pois a hora de despertar do sono, porque a hora da vossa salvação está mais próxima do que cremos. Quando nós nos convertemos, nós ouvimos falar que Jesus morreu no nosso lugar, que ele viria nos buscar. O que Paulo está dizendo aqui, que nós já estamos com o tempo avançado, ele já está para vir. Então nós temos que consertar a casa. Aqueles pequenos vícios que nós temos, ou vivemos, ou temos vontade, se esforce para largar, irmão. Organize-se. Porque os dias estão mais próximos do que quando você se converteu. É isso que Paulo está dizendo. A noite vai passando e é chegado o seu final. O dia logo alvorecerá, ou seja, Jesus logo voltará. Portanto, abandonemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Vistamo-nos da armadura da luz. Então, todo tipo de ato, irmão, que a Bíblia nos aponta como pecado, como coisas que desagradam a Deus, nós temos que agora nos esforçar mais ainda, nos santificar mais ainda e lutar contra isso. Isso é um exercício, isso é um processo. Quando nós nos convertemos, nós continuamos às vezes, tendo a mesma amizade, frequentando o mesmo lugar. O que Paulo está dizendo assim, é agora, fecha as arestas, irmão. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Porque a noite, o dia está raiando, está chegando. Ou seja, Jesus está vindo. E as trevas estão tomando conta de tudo. Então, ter uma vida decente, sem excesso, é o que Paulo está propondo. Chega de briga por conta de tributos. É o contexto. Ah, pago ou não pago? Eu guardo o sábado ou não guardo? Ah, eu vou fazer um sacrifício de animal ou não vou? Eu amo meu próximo nome. Irmão, tem discernimento. O que Jesus ensina? É amar, perdoar. A ninguém deveis coisa alguma, está devendo, paga. Tem que amar todo mundo? Todo mundo. Ah, mas aquela pessoa me fez mal. Ama a si mesmo. Amar é todas as vezes que você tiver uma condição ou em uma situação, você não desejar mal. Você não buscar prejudicar aquela pessoa. Mas isso significa que você tem que conviver com ela não, irmão. Você precisa ficar bajulando aquela pessoa que você não tem um bom relacionamento, mas você não tem que desejar o mal àquela pessoa. Você não tem que buscar fazer tudo para que ela se prejudique, para você falar assim, eu vou me vingar, vou descontar, ela me prejudicou. É isso que Paulo está falando. Nós temos que nos corrigir. Quando os fariseus, lá em João 7, que o pastor trouxe, buscava prejudicar Jesus, Jesus fazia o que com ele? Ensinava através da palavra. E mostrava para ele, vocês não estão entendendo porque vocês não são minhas ovelhas.
É simples. Aí eles ficam com mais raiva ainda. Mas, meu irmão, aquele que não tem o Espírito Santo, ele vai ficar com raiva sim. Você acha que as pessoas gostam das igrejas evangélicas espalhadas no mundo inteiro? O mundo não gosta disso, não. Ele prefere um bar, prefere um restaurante, uma lanchonete do que a igreja. Porque a igreja tem o intuito de resgatar as pessoas justamente desse sistema que vive lá como se fosse um sapo na água morna, cozinhando, quando vai ver já morreu. E muitos cristãos pensam dessa forma. Nada, eu conheço a palavra, dá tempo. Jesus só disse quando vier o anticristo, ainda não, vou viver a vida ainda. O anticristo nem apareceu ainda. O mundo nem acabou. Eu vou aproveitar, eu já conheço a palavra. Quando estiver pertinho, eu me dobro o joelho e falo, Senhor, eis-me aqui. Na contramão do que a palavra diz. Como se Jesus fosse um homem que pudesse enganar. Como se Deus não fosse onipresente, onisciente. Não é difícil de ouvir falar nos nossos dias, pastores que abusam das suas esposas, dos seus filhos, ou traem, até com irmãs dentro da igreja. Não é difícil escutar isso. Como se o céu tivesse parede, tivesse uma barreira. Eu não estou julgando, irmão. Eu estou expondo como é que está a igreja hoje. Não é difícil em nossos dias ver pastores que estão aqui. Certa vez, irmãos, na Ceilândia, na igreja que eu frequentava, teve um pastor que trouxe uma mensagem lá em Provérbios, lá sobre Salomão, e falou coisas que eu não concordei. Sobre a rainha de Sabá, que levou riquezas para Salomão. No final do culto, eu chamei o pastor e interpelei. Pastor, essa mensagem está errada. Ele falou, não, mas é porque o que ele falou, eu entendi que não interferiu na mensagem. Mas ele não vai vir mais aqui não, é a primeira e última vez que eu não conheci esse pastor, é porque ele é um pastor especialista em pregação de dízimo. Pastor especialista em pregação de dízimo. Ou seja, resumindo, para arrancar dinheiro. Assim como tem aquele da cura, assim como tem aquele da libertação, será que Estevão orou para que o Espírito Santo livrasse ele daquele momento? Não. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele falou a verdade, foi ofendido, pediu a Deus que perdoasse, que ele não sabia o que fazia, e falou, Pai, nas tuas mãos, porque eu sei para onde eu vou. Do mesmo modo, Jesus. Pai, perdoa-lhes, ele não sabe o que faz. Jesus disse ao Pai, Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E quando você sofre por causa do evangelho nesse mundo, qual é a sua reação? Temos que pensar. Nós temos que refletir. E ele continua, no verso 14. No 13. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavenças e invejas. Paulo não está falando isso aqui à toa, não, irmão. Está falando para a igreja, viu? Eram os crentes que viviam dessa forma. Ao contrário, revestíveis do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Não fiquem idealizando como satisfazer o desejo da carne. Revestivos de Jesus Cristo. O que é isso, irmão? É assumir a sua identidade. É isso. É viver de acordo com os ensinamentos que Jesus estabeleceu. É imitar o caráter de Cristo. Pastor, onde é que está isso para me ler? Está na Bíblia. Está nas pregações. Os atos de Jesus, os comportamentos de Jesus, as atitudes de Jesus. Com a prostituta, com o ladrão, com o religioso, com o doente. Com aquela que se prostituía. Com o simples, com o pescador. Com o adulto, com a pessoa que era versada, como, por exemplo, alguns fariseus, Gamaliel, por exemplo, Paulo. Embora Paulo não tivesse contato direto com Jesus,
Jesus já estava ressuscitado quando falou com ele. Mas qual é o seu comportamento na sociedade? Você está refletindo aquele que você diz ser igual? Aquele que você se denomina uma só pessoa? Porque Cristo fala perdoa, você está perdoando? Cristo fala não engana, você não está enganando? Cristo fala não minta, você está mentindo? É isso que Paulo está propondo aqui, irmão. Você tem que se revestir de Jesus, se tornar um Cristo de verdade e de direito. Porque ele sofreu pela igreja. Ele sofreu pelo ministério que lhe foi entregue por Jesus. E cada um aqui tem um ministério. Não pense que ministério é a placa, não. Nós, individualmente, somos igreja de Cristo. Ambulantes. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Porque quando eu falo isso, irmãos, o irmão Franco lembrou uma coisa interessante. Tem pastor que não abre Bíblia não, irmão. Ele sabe tudo ficar decorado. Eu fico perdido. Quando ele fala assim, tá, quando eu chego em um, ele já passou para outro e é decoradinho, certo até a vírgula no lugar. Mas vive? Está vivendo? Está revestido de Cristo? Ou está usando daquela sabedoria, daquela inteligência que Deus deu àquela pessoa para enganar, para arrancar dinheiro, para se enaltecer, para aparecer, para dizer que é o cara, para ser chamado para pregar em todas as igrejas no Brasil e no mundo afora, vivendo de gordas ofertas. Porque tem gente que decora a Bíblia de coisa chateada e treina a oratória para sair pregando. Tem até um pastor mirim por aí, que já tem até mansão. É isso que Estevão estava fazendo, Paulo? É isso que Jesus nos ensinou? Eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração para quê? O que Salomão disse? Vocês lembram o que Salomão disse? Para não pecar. Aliás, Davi, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Jesus. É para isso, irmão, que você tem que aprender o evangelho. É para isso que você tem que saber onde é que está cada mensagem. Para quando o pecado vier bater na sua porta, como Jesus foi tentado no deserto, você responder pela palavra. Não tentará o Senhor teu Deus, nem só de pão o homem viverá. Só o teu Deus a cultuará, prestarás culto. É para isso que você guarda. E quando você for falar com Deus, pedir alguma coisa, peça em comunhão com a vontade de Deus, irmãos. Porque se não tiver de acordo com a vontade de Deus, não vai cumprir. E a palavra diz, meu povo não pede, não recebe, porque pede mal. Salomão teve um encontro com Deus. E Deus falou, Salomão, pede-me o que você quiser. O Salomão falou, é agora. Eu vou me tornar o homem mais rico e poderoso da terra. Vou mandar em todo mundo, vou pedir para viver 1000 anos agora. Já tem 1000 mulheres. Ele pediu o quê, irmãos? Senhor, eu quero sabedoria. Para quê, Salomão? Para governar o teu povo. Para cuidar da igreja do Senhor. É isso, irmão. Olhar no reino. Trabalhar para o reino. Estar no reino mesmo estando aqui na terra. Não é essa oração de Jesus, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Deixa eles nesse mundo cheio de problema. Deixa eles nesse mundo caído, cheio de corrupção, de mentira, de engano. Deixa eles aqui. Mas guarda. Mas guarda. Livra-os do mal. E nós estamos aqui. Em unidade. Como igreja. Aprendendo mais acerca do reino. Aprendendo que nós não somos nada. Que não merecemos nada. E mesmo assim Ele nos amou. Nos chamou, nos separou e está nos conduzindo à salvação. Através da sua palavra, extraindo de nós o melhor, que é a santidade. Nos santificando, ou seja, nos separando desse sistema. Como a água lá do rio Solimões se não mistura a água do rio Negro, não é isso? Duas águas não se misturam. Assim somos nós no mundo, irmão. Não pode misturar. As águas batem uma na outra lá, mas não mistura. Assim temos que ser nós, aqui neste mundo. Não deixar ser corrompido. Não sentir atraído pelas coisas do mundo. Certa vez, a semana passada, eu falei para o meu irmão,
que é solteiro, ele falou, eu não consigo ficar sem mulher. Eu falei, então casa. Não, ninguém, eu não quero isso para minha vida, não. Eu falei, não consigo ficar sem mulher e não quero casar. Qual é a palavra que a palavra de Deus nos ensina? O que Paulo ensina? Vocês lembram da pregação? Aquele que não consegue ficar sem mulher, que se case. Existe outra forma, irmão? Não. É difícil? Depende. Qual é a sua intenção? É ter um relacionamento sadio ou ter relacionamentos sadios? Isso não existe. Então a palavra de Deus, ela vem te chamar para correção, irmão. Ou você vive solteiro ou você se casa. Não existe muro. Do mesmo modo é o cristão. Ou você é separado santo, não mata, não rouba, não inveja, não faz nada, ou você faz. Não, eu faço e volto, pastor. Eu peco, mas volto. Aí naquele grande dia ele fala assim, afastado de mim, eu não vos conheço. Ação e consequência. Amém, irmãos? Eu quero encerrar. Na verdade, eu já encerrei. Nós concluímos aqui o capítulo 13. Ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Não gaste tempo, irmão, com coisas profanas, bobas, carnais. Os dias estão se aproximando. Quando se fala que os dias estão reduzidos, que a maldade está acelerada, é isso que Paulo está falando aqui. Os dias estão se aproximando. Está chegando o dia, ele está voltando. E nós somos da geração que estamos vivenciando o início do fim dos tempos. Os meios televisivos anunciam o tempo todo. Quem tem a palavra na mente, toda vez que passa uma mensagem na televisão, no noticiário, a sua mente volta lá para a Bíblia. É ou não é, irmã? Você fala lá, ó, a violência está aumentando. Aqui, ó, lá estava falando sobre isso. Olha aqui que a mãe matou o filho, matou o pai, matou a avó. A palavra fala sobre isso. Ah, guerra e rumor de guerra. A palavra fala sobre isso. Ah, tempestade, muita sacada. A palavra fala sobre isso. Mas em que momento ela fala sobre isso? Que o mundo estava se preparando para a vinda do Messias, para a segunda volta. É neste momento que ela fala. Então, nos coloquemos de pé. Saiamos da sonolência. Dá uma sacudida, irmão. Volta a orar no seu secreto. Volta a falar com Deus. Volta a pedir orientação do Espírito Santo. Não basta vir só para a igreja. Não basta 5 minutos lendo a Bíblia. Você tem que ter o seu devocional com Deus. Você tem que ter o seu particular. Ele tem que ser o seu melhor amigo. Ele tem que ser o seu conselheiro, o seu confidente. Ele tem que ser aquele que você chora as suas angústias. É para isso que ele habita dentro de você, para te ouvir, para te instruir, para te ensinar, para te dar forças. Pai, mas está difícil. Você vai me livrar? Não, meu filho, não vou te livrar disso não, mas eu vou te dar força. Porque o cristão, irmão, ele só anda para frente na chicotada. Quando a vida está branda, está mil maravilhas, ele diminui o passo. Deus sabe como tratar cada um de nós aqui. Se aquele irmãozinho que está doente só vai entrar no céu doente, pô, irmão, esqueça médico. Se aquele irmãozinho, se Deus der uma vida financeira mais abastada, ele vai se afastar, irmão, tu vai andar na pindaíba. Agora, se Deus tem um projeto na sua vida, e ele sabe que não vai te corromper, te colocar dinheiro, então ele vai te usar para abençoar outras pessoas, te dando condições. Porque ele sabe que aquilo não te corrompe. Então pare de reclamar, para de questionar Deus. Quando você questiona Deus, não pense que você está questionando um homem que é limitado, que não tem plano, que não consegue ver adiante. Lembre-se, você está falando do Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Aquele que sabe o que você vai pensar antes que o pensamento seja formado na sua mente. Portanto, irmãos, vamos tratar as coisas como deve ser. Deus é Deus, homem é homem. Amém? Eu agradeço a Deus, aos irmãos pela oportunidade, a Deus pela oportunidade. Quero convidar a equipe de louvor. E agradecer aos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor continue falando com cada um, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz.
Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales ao lírio, forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é a tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me concede o santo coração. Que o mundo me abandone, siga um tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem falado através da vida dos pastores. Hoje Ele usou a vida do pastor Júnior para trazer essas verdades. Mas comecei aqui falando a respeito do desafio que é ser um verdadeiro cristão nesse mundo corrompido. E o pastor veio a confirmar que verdadeiramente é um desafio. Mas temos boas notícias. Nós temos o revestimento de Cristo em nossas vidas. Já está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus fazendo morada dentro de nós. Basta nós vivermos de acordo com o que o Espírito Santo nos orienta. E assim temos mais uma boa notícia que vale a pena. Assim como Estevão viu os céus abertos, Cristo em pé. Geralmente na Bíblia, quando é narrado as visões de Cristo ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele está sentado reinando. E curiosamente, quando Estevão olha o céu e vê Cristo está em pé para recebê-lo. Olha a boa notícia. Já pensou naquele grande dia nós sermos recebidos em pé, ouvindo, vinde, bendito de meu Pai, entra para o gozo eterno. Vale a pena. É um desafio, é difícil, mas vale a pena. Que Deus nos abençoe, que Deus nos direcione a cada dia na sua verdade, na sua palavra. Estamos terminando, gostaria de convidar todos a participarem conosco, aqui todos os domingos, Igreja, Comunidade Evangélica O Caminho,
situada aqui na Ponte Alta Norte, Avenida Buritis. Às 18 horas, todos os domingos, estamos aqui reunidos para adorar a Deus, para ser ministrado pela sua palavra. Estão todos convidados, serão todos bem-vindos. Vamos ficar de pé, vamos encerrar, vamos orar a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos glorificar o teu santo nome e te agradecer, ó Deus, por tudo que foi feito aqui nesta noite, por tudo que foi dito vindo da tua parte. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor nos ajude a seguir as tuas verdades. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos oriente na nossa caminhada, que o Senhor nos fortaleça, que sejamos fiéis ao Senhor, que sejamos obedientes à tua palavra, que sejamos, ó Deus, testemunhas do teu amor aonde quer que nós andemos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, nos guarda de todo mal, nos leva no teu caminho, abençoa todos aqueles que estão aqui presentes, aqueles que não puderam vir, abençoa, Deus, aqueles que estão assistindo nesse momento, ou que vão assistir posteriormente. Nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai, porque sabemos que dependemos do Senhor a cada instante da nossa vida. Nos abençoe, nos guarda, nos protege, e que teu nome seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Tenham uma semana abençoada.